As empresas de tecnologia do mundo inteiro adotaram nos últimos anos um roteiro quase pronto para justificar os seus cortes, as suas demissões em massa, que é o uso da inteligência artificial. Mais e mais a gente vê cortes e diminuições em quadro de funcionários, onde a justificativa de que a inteligência artificial agora está fazendo suas atividades ser sempre a justificativa principal sendo colocada em prática. Só que existe, como sempre, narrativas que as empresas podem utilizar, narrativas que um gestor pode utilizar, narrativas que eu posso utilizar, narrativas que você pode utilizar. Todo mundo, quando entrega uma informação, a não ser que esteja lendo especificamente um fato sem opinião e sem tom de voz, ela vai colocar alguma narrativa. O tom de voz é narrativa. Se eu falar que a economia do país tal cresceu no ano atual X%, e eu colocar uma entonação negativa, você vai entender que isso foi ruim, foi um crescimento abaixo do esperado. Se eu colocar uma entonação extremamente positiva, quando eu estou dando a mesma informação e o mesmo dado, você vai talvez perceber aquilo como algo positivo acima do esperado. A gente vê muito esses controles de narrativas quando envolve, por exemplo, política, né. Então, um jornal ou um determinado canal de televisão que tenha um viés em suas informações, ele pode colocar o mesmo dado, a mesma informação, a mesma linha e fazer com que você interprete completamente diferente com que outro jornal que deu a informação talvez com outro viés ou talvez mais neutra. A narrativa e o controle de como você percebe as coisas é uma ferramenta poderosíssima. E por que que eu estou usando isso para citar inteligência artificial? Porque saiu um relatório essa semana da Oxford Economics. É uma das consultorias mais respeitadas, do mundo, tá. Então ela é uma consultoria que ela tem peso no que ela fala. Os dados que ela levanta realmente têm um potencial aqui de fazer a gente parar para analisar e pensar um pouquinho, que normalmente estão linkados a uma pesquisa por detrás desses dados, tá bem. Olha só essa informação. Nos primeiros 11 meses de 2025, 55.000 demissões foram oficialmente atribuídas à inteligência artificial pelas empresas. Isso representou 4,5% do total de demissões, tá? As outras demissões analisadas mais vinculadas à economia tradicional. O que a Oxford percebeu aqui? Se a AI tivesse realmente substituindo trabalhadores em escala, e ela coloca isso no relatório, por isso que eu estou olhando diretamente aqui para o resultado, a produtividade dos funcionários que ficaram deveria estar disparando, certo? Ora, eu estou cortando o quadro de funcionário, eu tive um ganho de produtividade. Veja bem, eu tive um ganho de produtividade. Essa é sempre a narrativa, não um equilíbrio. Porque se eu digo o seguinte, olha só, eu tenho uma empresa com 10.000 funcionários e eu vou demitir 5.000 porque o ganho de produtividade com inteligência artificial está disparando. Isso quer dizer que, como eu usei a expressão ganho, o uso da inteligência artificial está produzindo mais do que esses 5.000 que eu cortei, certo? Então eu fiquei com 5.000, cortei metade da empresa, mais inteligência artificial e eu tive um ganho, eu estou produzindo mais. Mas não é isso que os dados estão mostrando. Os dados mostram que o ganho de produtividade que está sendo citado não está acontecendo nas mesmas empresas que anunciaram seus cortes. As empresas estão praticando um termo que eles colocam no relatório chamado AI washing, né? Lavando a empresa com inteligência artificial, usando uma inovação como uma desculpa para demitir uma empresa que já estava inflada de pessoas. E aqui entra o grande ponto, e o ponto que faz a gente voltar, como eu sempre gosto nas informações que eu travo aqui, voltar alguns passos atrás e refletir um pouquinho. Antes da pandemia, a gente viu empresas de tecnologia vindo em um crescimento acelerado comparado com outros mercados, tô falando de empresas de tecnologia, e quando chegou a pandemia, a gente viu diversas outras empresas de outros setores mais tradicionais sendo extremamente prejudicadas, enquanto tecnologia, que as pessoas dessas empresas continuavam trabalhando de casa, elas poderiam até inclusive, aumentar os seus times, elas aumentaram. E durante a pandemia a gente viu um boom de contratações em empresas de tecnologia. O problema é que quando você contrata muito porque a sua demanda está crescendo, pensa uma empresa, não coloquei no roteiro, vou pensar num exemplo bem aleatório, tá? Pensa que a sua empresa é uma empresa de cloud.
cloud computing. Agora, durante a pandemia, então o que aconteceu durante a pandemia, o que aconteceu é que muitas empresas precisaram migrar os seus servidores físicos locais para a nuvem, para que os seus funcionários pudessem trabalhar de casa. E, enfim, investiram pesado nessas tecnologias, investiram em tecnologia de VPN, de segurança da informação. Muitas empresas viram esse crescimento acontecer. Ele estava assim e de repente fez uma curva para cima, uma necessidade, eles precisaram contratar mais, inflaram as empresas de pessoas, contrataram bastante durante a pandemia. E o que aconteceu é que depois de um tempo, a demanda tende, porque é assim que a economia funciona, voltar aos seus níveis normais e continuar crescendo, mas continuar num nível normal. E as empresas que estavam agora infladas por causa daquele crescimento de demanda, perceberam que precisavam fazer uma limpa na casa, porque a relação do seu custo com o seu benefício, do que estava sendo gerado e o que estava, dando retorno financeiro, já não estava mais fazendo sentido. Então fica muito mais fácil eu usar a narrativa perfeita do momento, que é a inteligência artificial, para dizer que eu estou reduzindo a minha empresa com um ganho de produtividade. Mas será que o ganho de produtividade é real? Afinal, qual o dado que as empresas estão utilizando para medir produtividade do seu negócio em 2026? Se a gente seguir o mesmo padrão e a gente seguir a mesma base de medição de produtividade, a gente vai perceber, e é o que a Oxford faz aqui nesse relatório, que a produtividade não está sendo modificada. O, o, o ganho e a geração de produtividade que é citada pelas empresas que fazem essas demissões e esses cortes não está acontecendo de fato. E aí eu quero trazer isso porque a gente também faz isso na nossa carreira, não faz? Quando a gente sai de uma empresa, a gente sempre fala, né, ou tô dando um exemplo aleatório, mas a gente fala que está saindo porque está buscando um novo desafio, ou a gente aceita, uma proposta de ir para outro time dentro da empresa, a gente fala porque a gente quer se sentir desafiado. Quantas vezes você já não fez isso e na verdade, pra ti mesmo, tu soube que tu estava mudando porque o salário era maior, porque o chefe que tu estava trabalhando não era tão legal e tu queria mudar. Muitas vezes existe uma narrativa no que a gente fala pra nossa carreira também, não existe? A verdade é que narrativa, como eu disse, está em todo lugar. É importante, eu gosto muito de ler livros sobre, eh, não apenas sobre o cérebro humano, mas sobre relações humanas, porque a gente aprende muito sobre essas relações de narrativas, a gente consegue perceber e conseguimos evitar algumas armadilhas, porque políticos, infelizmente, fazem esse controle de narrativa de uma maneira surpreendente e o tempo todo. Se a gente não aprende a olhar as coisas com um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de sabedoria também, em cima da informação que está sendo nos passada, a entonação que está sendo usada, o tom de voz, a forma, o formato, a mídia, a gente acaba caindo em armadilhas muito grandes. Eu tenho certeza que eu caio em armadilhas todos os dias por causa de narrativa. Se eu abrir o YouTube agora, vai ter alguma thumbnail com uma narrativa perfeita que vai fazer eu clicar no vídeo, vai fazer eu talvez perder 10 minutos que não foram bem investidos, porque a narrativa me levou a investir 10 minutos naquele vídeo. Isso acontece com a gente nas redes sociais também. Narrativas são sempre perigosas. E esse relatório da Oxford nos mostra que a gente precisa sempre olhar com cuidado para tudo que está sendo dito ao nosso redor. Se aquilo realmente, se a narrativa, se o que está sendo dito está sendo condizente e fazendo sentido com os dados e os relatórios e todas as informações disponíveis que a gente pode comparar para ver a narrativa e a realidade estão batendo, estão fazendo sentido? Ou será que eu estou caindo aqui num conto perigoso de uma narrativa muito bem construída?